Oi, Laisa, hoje a Procarol tá aqui para gravar a nossa 21ª videoaula da disciplina de português. Hoje a gente também vai iniciar o último módulo dessa disciplina também. Estamos caminhando aí bem na reta final já da nossa apostila de português também. Na videoaula passada nós encerramos o módulo 23, ficou a produção do poema para você fazer e o desenho também para você fazer. Aí eu vou corrigir quando você me mandar fotinho, então hoje não temos correção de atividades da apostila. Como eu disse, nós vamos iniciar hoje o módulo 24, que é esse módulo aqui, que está na página 94. O título é muito legal, olha só, regras de jogos e brincadeiras. A nossa imagem de abertura aqui já mostra, né, as crianças fazendo algumas brincadeiras, né? Alguns estão brincando de bolinha de gude, alguns pulando amarelinha, alguns jogando xadrez e alguns brincando ali com atividades físicas, né? Correndo ali, pulando o arco. Muito legal. Algumas perguntas aqui para a gente conversar um pouquinho. Você conhece alguma das brincadeiras reproduzidas na imagem? Se sim, qual delas? Então você vai contar para quem está te auxiliando aí hoje qual dessas brincadeiras aqui você conhece. Você já brincou ou brinca de alguma delas ou de outras brincadeiras parecidas? Então você também vai contar para quem está te auxiliando hoje quais as brincadeiras que você gosta, né? Há uma brincadeira muito antiga que se chama amarelinha. Inclusive quando a gente entrou na pandemia, né, a Pro mandou um vídeo aí para você poder construir a sua amarelinha e brincar também. Por que será que ela ganhou esse nome? Por que será que chama amarelinha, né? Pense sobre isso e compartilhe suas ideias com os colegas. Depois, escute a leitura do professor sobre a história dessa brincadeira e o porquê ela tem esse nome, né? Escolha uma brincadeira que está na ilustração e conte para os colegas como é que você brinca. Então, uma dessas brincadeiras aqui, você vai pensar aí qual você prefere e contar como que você brinca dela, ok? Vamos conhecer aí então o porquê a amarelinha tem esse nome? Então vamos para a leitura da página 95. Olha só, a amarelinha ela tornou-se popular entre as crianças brasileiras porque pode ser jogada em qualquer espaço, né? No pátio, no corredor, na sala de aula, etc. Ela pode ser encontrada com diversos nomes em diferentes regiões do Brasil. Em Londrina, por exemplo, no estado do Paraná, ela foi adaptada para o nome de amarelão. Então, ao invés de amarelinha, lá eles chamam de amarelão. Então, vamos lá. Amarelinha. O nome da brincadeira, amarelão. A sua origem, Londrina, Paraná. Como se brinca, né? Então, olha só, quais são as regras dessa brincadeira? Não pode mudar de posição na qual caiu, tem que pular com os dois pés juntos. Quem errar passa a vez para o jogador seguinte. Para marcar ponto, tem que cair dentro da casa de saída sem pisar nas linhas. E não pode invadir a casa com o nome do outro jogador. Vamos observar aqui então? Então nós temos aqui, né, uma imagem para observar e temos também uma regra, né? Então a gente vai observar dessa forma. Vamos ver cada imagem e vamos ler ao lado, né, o que está apresentando aqui, né, as regras, né? Sempre vai aparecer assim, não pode ou tem que fazer. Quando não pode, então, né, a gente nunca vai poder fazer aquilo que está citado ali. E quando, né, deve fazer, é um comando que sim, isso nós devemos fazer. Então, olha só, primeira coisa, os participantes desenham um diagrama, igual esse desenho aqui do lado esquerdo, né? Esse diagrama aqui. Então, a primeira coisa é fazer esse desenho. Como indicado ao lado. Com o número 9 no centro e podem jogar no máximo 4 crianças. Os outros números são distribuídos do jeito que o grupo preferir.
Então esse o primeiro passo aqui, né? Desenhar o diagrama, colocar o número 9 no meio, né? E aí tem ali indicado a saída e entrada. Vamos lá, página 96. Agora já está aqui o diagrama desenhado e já foi espalhado os outros números na ordem que os jogadores escolheram. Agora, olha, o primeiro jogador pula com os 2 pés dentro do quadrado número 1. Não é preciso jogar pedrinha nem nada. Dali, sem mudar a posição em que caiu, ele deve pular para o número 2. Então, olha só. Primeiro ele vai ter que pular no número 1, tá aqui desenhado o pezinho. Depois, sem mudar nada, ele vai ter que pular lá em cima no número 2, que é onde foi desenhado. 3. Se o número 2 estiver atrás do jogador, por exemplo, ele tem que pular de costa. E assim deve ir pulando até chegar no número 9, ok? Então é um pouquinho diferente da forma como a gente é acostumado a brincar aqui e é um jogo que você pode fazer aí em casa também e se divertir. Vamos lá. Quarto item. Se chegar ao número 9 sem errar, ele pode pular do 9 direto para a saída, sem pisar nas linhas. Se acertar, ele tem o direito de comprar uma casa do jogo, escrevendo seu nome nela. Aí, só ele poderá pisar nessa casa. Então, olha só, a partir do momento que a pessoa anda os 9 números e pula para fora sem errar, aí ela pode comprar uma da casa. O que é comprar uma casa? Comprar uma casa é escolher um número e escrever seu nome. Então, vamos supor que você escolhe o número 7. Aí você vai lá e escreve Liza. A partir dali, ninguém pode pisar naquele número, tá? Agora, número 5, né? O último comando aqui. Ganha quem conseguir comprar o maior número de casas, né? O número de casas pode ser maior para que se possa aumentar o número de jogadores. E também podem ser usadas letras, né? Ao invés de número para fazer a sequência. Então, um jogo muito legal aí para a gente se divertir. Esse jogo aqui ele foi tirado, né, do mapa do Brincar, da Folha de São Paulo e está disponível até nesse site citado aqui, ok? Agora a gente vai entrar nas atividades, né? Após ter lido esse texto aqui, tem algumas perguntas para a gente responder. Primeira pergunta, né? De acordo com o texto, essa brincadeira tem origem de qual lugar? Então você vai olhar lá no texto que a gente acabou de ler e vai ver a origem, onde que essa brincadeira é popular, né? Ou ela foi criada, tá bom? E aí você anota o nome da cidade aqui e o estado, que aparece os dois lá. B. Para quem o texto amarelão foi escrito, né? Então o texto aqui, ele foi escrito para quem não sabe jogar, né? Porque é uma instrução e está ensinando como jogar. Então a resposta da B, para quem não sabe jogar o amarelão. Onde essa brincadeira foi publicada, né? A Pro acabou de falar, tá ali no finalzinho, no rodapé, você pode copiar ali o nome do site, tá? D. Para que serve um texto sobre jogos e brincadeiras como este que você viu? Então esse texto aqui, ele serve para ensinar, instruir o leitor a jogar um jogo, né? Ou brincar de alguma brincadeira. Então essa é a função do texto. Ensinar e instruir sobre um jogo ou uma brincadeira. Pergunta 2. O texto que você leu é composto de algumas partes. Volte a ele e responda. O título e a parte chamada origem fazem parte do texto, né? Então, olha só. O título, né, amarelão, e a informação sobre a sua origem, que estão antes de começar os quadradinhos, eles fazem parte dos textos sim, né? É como se fosse o título e a introdução. Então, eles fazem parte do texto sim. Página 98. Releia o trecho, tem que pular com os 2 pés juntos. Em qual parte do texto está esse trecho? Então, você vai voltar lá nas regras, né? E vai ver em qual parte está esse texto, tá bom? Tá na parte amarelinha, tá na parte como se brinca ou tá na parte dos desenhos? E D, quantos itens, né? De quantos itens é composta a parte que ensina como brincar? Então aqui nós estamos falando dos quadrados lá, né? Dos retângulos que aparecem com o desenho. Você vai ver quantos números aparecem lá.
E D, sem copiar, responda o que ensina o item 1. Então, você vai voltar lá no item 1, vai ler e daí com as suas palavrinhas você vai escrever aqui o que você acha. Aí a 3 pergunta assim: os diagramas que ilustram o texto ajudam ou não a compreendê-lo? E por quê? Então, a resposta aqui, né, Laís, é que eles ajudam sim. Eles ajudam muito na realidade, porque quando a gente olha para o desenho ali, fica fácil da gente entender o que está escrito ao lado. 4. Você considera que as instruções do texto amarelão ensinam crianças a brincar? Por quê? Sim, né? Tá ensinando uma brincadeira bem legal que é o amarelão, ok? A 3 e a 4 não precisa registrar. A 5. Em relação ao jogo, coloque X nas respostas falsas. Então, você vai ler essas 5 afirmações aqui e o que for mentira, for falso, você vai marcar X. Página 99. Tem mais 5 informações, você vai ler também e as que forem falsas, você marca X. As verdadeiras ficam com um quadrinho em branco. Perguntinha 6. Para que servem as regras do jogo, né? As regras de um jogo servem para ensinar o que os jogadores podem ou não podem fazer, tá? Então, desse modo, eles têm que obedecer tudo isso. E 7, e as regras de conversação na sala de aula? Para que serve? As regras de conversação servem, entre outras coisas, para dar a oportunidade de todos falarem, né? E serem ouvidos também, ok? Agora vamos ler o box Você Sabia com um texto sobre a amarelinha. Olha só. Várias pesquisas foram feitas para descobrir a origem da amarelinha, mas não se sabe qual é a explicação correta. A ideia mais aceita é de que a amarelinha foi inventada pelos romanos. Por muitas gravuras daquela época mostram crianças pulando sobre linhas no chão, né? Eles teriam se inspirado no treinamento de soldados romanos que faziam um percurso parecido com o da amarelinha. Acredita-se que os portugueses conheceram esse jogo na França e o trouxeram para o Brasil. Agora vamos para as tarefinhas de hoje, né? As tarefinhas de hoje são a tarefinha número 1 e 2 da página 110. A tarefinha 1 tem um texto para você ler e 2 perguntinhas sobre ele. Você lê o texto e responde. E a 2 pergunta: em sua casa também há regras para que a convivência seja tranquila e respeitosa, não é? Escreva 2 regras que vocês seguem aí na sua casa, ok? Essa é a nossa videoaula de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijão e até mais!